aqui, ó, eu coloquei, né, uma imagenzinha, duas fotografias, tá, gente? Hoje, agora em 2021, existem duas arcas de Noé no mundo, nos tamanhos reais, nos padrões reais, né, da arca de Noé, tá? Uma foi construída por um holandês e o filho dele, que é essa foto de baixo, tá? Este holandês e o filho dele, durante 20 anos, construíram a arca de Noé com as mesmas medidas que nós temos na Bíblia, tá? Em Gênesis, né? E tá lá, essa arca, ela flutua, ela tá ali no rio, né? No mar, né? No mar, na verdade, né? E a outra arca que nós temos, nos mesmos medidas que nós temos da Bíblia, está nos Estados Unidos, tá? No Parque da Bíblia, Parque da Arca, é o nome de um parque temático, né? Em um museu, né? Parque da Arca, né? Ela tá lá nos Estados Unidos, tá? Agora, gente, a fins de curiosidade, tá? Essas arcas, a arca nas medidas que nós temos na Bíblia, elas seriam capazes de transportar até 120 mil animais com o tamanho de uma ovelha. Por que com o tamanho de uma ovelha? Se a gente pegar todos os animais, dos maiores até os menores, o tamanho médio deles é o tamanho de uma ovelha. O tamanho médio de todos os animais que existem, tá? Caberia 120 mil animais lá. Mas agora eu pergunto para vocês, quantos animais será que tinham lá na arca, hein, gente? Será que caberia tudo lá? Caberia. E sobraria espaço, galera. Porque se a gente pensar, ó, todas as raças de animais que a gente tem hoje surgiu a partir de uma raça de cachorro. Todas as raças de cachorro, né? Surgiu a partir de uma. Todas as espécies de felinos que nós temos hoje surgiram a partir de uma espécie de felino. Todas as espécies de cavalos equinos que nós temos hoje surgiram a partir de uma espécie de cavalo. Então, se a gente pegar um casal, né, e em alguns casos 7 casais, né, de cada um desses animais, olha aqui, ó, eu peguei uma pesquisa aqui que mostra, ó, juntando todas as espécies de anfíbios, tá? Mas eu tô falando de tipos básicos. Depois essas espécies vão cruzando, vão tendo microevoluções e vai tendo espécies diferentes. Mas se a gente pegar tipos básicos de anfíbios, répteis, mamíferos e aves, tá? Nós temos aproximadamente 1000 espécies diferentes. Aí você vai colocar um par, né, de animais, se eles forem impuros, 7 pares se forem puros, né, você vai ter menos de 20 mil animais. Caberia até 120 mil animais lá, do tamanho médio de uma ovelha. Então, a arca era, assim, muito capaz de ter ali todos os animais cabidos na arca seguramente, tá? Eu vou pular alguns slides aqui, né? Aqui, gente, estou mostrando somente a título de curiosidade, tá? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tá? Jafé, eles migraram, esse filho de Noé, eles migraram ali para a Europa, tá? E para a Ásia como um todo, habitando essas regiões, tá? Da Europa e da Ásia. Cam, né? Os filhos de Cam, eles se espalharam mais, tá? Eles foram para as regiões da África, da Ásia e ali no nosso mapinha nas Américas, porque a gente sabe que as primeiras civilizações que habitaram as Américas eram povos asiáticos, né? Que vieram para cá, né? Vieram pelo norte, né? Em ondas migratórias. E depois, Sem, né? Esse terceiro filho de Noé, ele ficou ali, concentrado ali naquela região central do Oriente Médio, do Crescente Fértil, né? Naquela região de Canaã, eles nunca saíram dali, né? Que são os povos que a gente chama de semitas, tá? Agora, eu queria só mais uma curiosidade, galera. Essa história do dilúvio, ela já foi encontrada em relatos de mais de 250 povos diferentes, tá? Que aparentemente não tinham relação entre si, tá bom?
nas civilizações mais antigas, você vai pegar os chineses, eles contam uma história parecida com a história de Noé, né? Nas lendas e nas histórias deles. Vai pegar a galera lá da Mesopotâmia, eles também contam. Povos africanos também contam, povos europeus também contam, né? E até mesmo em civilizações pré-colombianas, tá? Maias, incas e astecas, a gente vê histórias, tá? De uma grande inundação que inundou o mundo inteiro. Pouquíssimas pessoas se salvaram como? Num barco cheio de animais. E essa grande inundação foi causada pela ira divina. Essa história, com esses 5 elementos, a gente encontra em mais de 250 povos antigos que não tinham contato entre si. Por que que a gente encontra essa história? E esse camaradinho aqui, ó, James George Fraser, ele montou essa coletânea, né, com esses contos, né, esse livro aqui, né, com esses contos e esses relatos da história do dilúvio, né, fora da Bíblia, que a gente vê em diversas outras civilizações. E a gente sabe por que esses povos têm, porque todos esses povos foram originados de quem? Dos filhos de Noé, que se espalharam e continuaram recontando essa história, recontando essa história, recontando essa história, tá? Aqui, ó, depois eu coloco lá no grupo, não dá para ler com vocês, né? São alguns relatos, né, do dilúvio por outras civilizações, tá? Por exemplo, aqui no épico de Gilgamesh, né, na Mesopotâmia, a gente vê isso, né? O dilúvio de Atrases, né, dos sumérios, a gente vê essa mesma história, né? É lógico, com algumas mudanças, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente vê algumas mudanças, mas esses 5 elementos básicos estão presentes em todas essas histórias. Na Índia a gente vê isso, tá? Na China, na Suméria, em tudo quanto é canto, tá, gente?